Vamos à Escritura? Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ao último capítulo, capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. E assim diz o texto. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e a gente crê nisso, Senhor. Obrigado também porque nós cremos que o Senhor está aqui. A gente, quando fala sobre o Senhor, quando a gente canta sobre o Senhor, quando a gente ora ao Senhor, não fazemos isso nos dirigindo a alguém que está longe, Senhor, muito distante de nós. Mas cremos porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco. E o Senhor está aqui. E a gente vai falar do Senhor hoje, Pai. Então, nos permite acertar na nossa leitura, Senhor. Nos ajuda a ouvir sua voz e a ver o Senhor tal como o Senhor é, não como a gente deseja que o Senhor seja, Senhor. Molda os nossos corações a Ti, não o contrário, para que a gente, de fato, seja servos que, conectados ao Senhor, Deus, vivem uma vida que honra o Teu nome e dá glória a Ti, Senhor. Que essa mensagem, Deus, novamente nos encante o coração e que o Senhor nos leve para Ti. É o que te pedimos no Teu nome. Amém. Na semana passada, irmãos, eu não sei quantos de vocês estavam aqui, nem quem pôde ter acesso ao estudo, caso não presencialmente, né? Mas a gente sentiu muita dor semana passada. Se o que a gente está fazendo aqui é uma aula, foi uma aula horrível. Porque a gente se lançou a um texto que tem como centro a morte de Jesus. Jesus morreu e em Jesus morrendo, morre também com ele toda a alegria, toda a esperança, toda a possibilidade de uma vida diferente. E aí, eu nem estou falando do texto ainda, eu estou falando de nós. A gente ficou com um gosto ruim na boca, né? E talvez essa seja uma maneira muito branda de se referir ao fato de que a gente saiu daqui com nossos corações assim tensionados, meio oprimidos. Porque o texto ele é permeado por angústia. A angústia é muito forte. E assim, eu já disse e repito, é muito difícil estar aqui, irmãos. É muito difícil falar sobre os momentos finais da vida de Jesus. Porque se toda a Bíblia é sublime, eu não sei, me dá a sensação de que esses textos, a gente vai até eles com uma reverência ainda maior. E aí, essa angústia, ela apareceu de uma forma tal que se você estava aqui, você lembra que a gente queria logo pular para a parte boa, né? A gente parou aqui e ficou com essa coisa, e aí a gente foi falar sobre o próximo ponto, porque a gente quer sair logo da morte de Jesus. A gente quer sair da sexta-feira. Só que, irmãos, entre a sexta-feira e o domingo, a gente tem um sábado. E é um sábado de dor, de agonia, de tristeza e talvez, acima de tudo, de silêncio.
E por quê? Por que é um sábado de silêncio, de dor? Porque, meus irmãos, é incrível. Eu não conheço a sua vida, mesmo. Talvez exista alguém aqui que seja mais íntimo da morte do que o pastor Alfredo. Por quê? Ele tem que estar lá muitas vezes. Então ele já passou por esse momento muitas vezes. Talvez você, mesmo não sendo pastor, tenha tido a oportunidade de estar nesse ambiente ainda mais que ele. Mas o fato, irmãos, não importa quantas vezes a gente está envolvido nesse momento, a gente nunca se acostuma com a morte. Talvez algumas pessoas tenham o coração mais empedernido, né? E com o passar do tempo vai se desconectando daquilo. Mas quanto mais humanos nós somos, mais a gente tem dificuldade de olhar para isso. É por isso que o texto mexe tanto com a gente. Porque a morte, irmãos, é muito mais do que o fim físico de alguém. Porque perceba, ficam as memórias, ficam as lembranças, ficam os bons momentos. Claro, todo mundo, se morrer alguém aqui da igreja e a gente for para o velório dessa pessoa amanhã, muito provavelmente você vai sair dessa celebração, porque cristãos celebram a vida que o Senhor deu das pessoas que partem, com esse conjunto, né, de memória. Você vai lembrar daquele momento que você conversou, você estava junto, sei lá, depois de um culto tomando café, comendo, enfim. Só que para as pessoas mais próximas dessa que partiu, fica algo muito mais profundo do que só as lembranças. Quando alguém próximo de nós, que é muito importante, morre, num sentido muito real, a gente morre também. E talvez você não tenha percebido isso ainda, e eu espero que você não passe por isso, mas isso é verdade. Quando você enterra alguém que é muito próximo de você, você também morre um pouco. E eu repito, isso aqui está muito longe de ser uma figura de linguagem. O que eu quero dizer é que, concretamente, como aquela sepultura, uma parte da nossa vida está indo embora também. A gente perde uma parte grande do nosso futuro e, num certo sentido, da nossa história também, de quem a gente é. Isso é incrível. A gente é tão conectado uns aos outros. Isso eu falo, obviamente, das pessoas que são próximas de você. Que quando há essa cisão, uma parte de você também vai embora. E aí, isso acontece no plano coletivo. Alguns aqui que são mais velhos vão lembrar de um episódio muito marcante da história do Brasil, que foi Tancredo Neves. O país está vivendo num regime e existe uma expectativa do povo de poder um dia votar de novo diretamente para presidente para poder eleger, então, o chefe do executivo. E essa espera, para uns é maior, para outros é menor, porque uns desejam mais, outros menos, mas o fato é, surge um momento em que, assim, a nação toda está pensando, não, beleza, chegou o momento, a gente vai votar de novo. E aí se vota. E em se votando, se elege aquele que, pelo menos em tese, representa a maior parte dos anseios. E aí, exatamente no momento de assumir, ele morre. E o que é mais louco, né, é que, à época, se não me falha a memória, o presidente e o vice eram votados diferentes. Eu não tenho certeza disso. Mas uma coisa eu sei, o vice dele não era afinado a ele. O povo estava votando no presidente. E o presidente morre. Antes de assumir. Então, para muitas pessoas da nação, morre com ele um sonho de Brasil. Aquele Brasil que era esperado em se votando nele. A comoção, pelo menos para os partidários, é total, né? E aí o que fica, o que sobra é desorientação. O que vai ser daqui para frente? Ele morreu. A gente tinha um plano. Nossa vida estava atrelada a ele enquanto nação. E aí ele morre. E agora? O país precisa se reconfigurar. Bem, se isso se dá num plano coletivo, no individual isso acontece também. Quando você perde alguém que é muito próximo, muito mesmo, você perde num nível muito real, o arrimo também, o esteio, o suporte. Quando isso acontece, a vida passa a fazer menos sentido. E aí é muito estranho isso. Mas a gente passa a ser menos a gente mesmo. A gente muda. Quando a gente perde alguém muito perto, a gente muda. E aí a morte, então, é essa experiência absolutamente terrível, né, cruel, e que sempre promove, então, uma desconfiguração. Né? As coisas eram de um jeito, houve a morte, elas são de outro. Por que eu estou falando disso tudo? Eu quero te deixar triste? Eu quero tentar levar você a perceber que houve um sábado. Entre a sexta e o domingo, antes do domingo, houve um sábado. E é muito difícil entender
o que aqueles discípulos e aquelas discípulas de Jesus experimentaram. É muito difícil. Para mim e para você é extremamente difícil, complicado da gente se colocar junto com aquelas pessoas e acessar o que elas passaram. Porque o que elas estão experimentando, aquele grupo de pessoas, né? Que aquele grupo está experimentando naquelas horas está além da compreensão humana. Só eles perceberam. Por quê? Porque, irmãos, quem morreu não foi um pai, não foi uma mãe, não foi um marido, não foi um filho. Que por si só já é difícil. É muito difícil perder essas coisas. Quem passa por essa experiência é reconfigurado. Só que quem morreu aqui no caso foi Jesus. Quem morreu era um amigo, sim. Um mestre, sim. Um pai, também. Mas era muito mais que isso. Irmãos, aquelas pessoas largaram a vida inteira para seguir Jesus. Você tem noção disso? O texto é muito estranho, e é por isso que a Bíblia é apaixonante, né? Porque Jesus olha para Pedro e fala assim, me segue. E olha, quando isso acontece, Pedro tinha acabado de passar pela pesca miraculosa. Lembra? Ele pesca a noite toda, não pega nada. Jesus fala, joga a rede do outro lado. Pedro fala, Jesus, como assim? Mas eu vou acreditar no Senhor e vou jogar. Ele joga e pega. O texto diz que são tantos peixes que enchem o barco que ele está, eles chamam o outro e os dois quase afundam. E eles vão para a beira. Quando chega lá, Pedro tem uma interação com Jesus e ele decide seguir Jesus. O que acontece? Ele deixa os peixes. Você tem noção disso? Foi a principal pesca da vida dele. Foi o dia que ele ganhou mais dinheiro. Era o dia que ele podia ir para a feira e falar assim, cara, vamos hoje fazer o pé de meia para os próximos meses. Mas Jesus é tão forte para ele que ele larga os peixes. A principal pescaria daquele lago foi deixada na margem, porque não importava mais. Os peixes não importavam mais. O trabalho não importava mais, porque agora tinha Jesus. E aí ele segue Jesus. 3 anos. E Pedro é um símbolo dos outros discípulos, não só os 12, irmãos, mas aquele grupo maior que talvez seja aquele em Atos, 120 pessoas. Todo mundo largou a vida para seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus era a esperança. Jesus é a vida melhor. Jesus é muito mais importante do que os peixes, do que a coletoria, do que meu marido, do que meu pai, do que qualquer outra coisa. E ele segue. Só que a esperança morreu. Que coisa, né? Todo o plano de vida deles morreu. Literalmente morreu. O próprio Deus morreu. Então, aquele sábado é um sábado de trevas, irmãos. Toda aquela esperança ela foi embora. A nova vida que eles tinham, a alegria, foi tudo embora. E aí eu fico pensando, né? Aquele fim de sexta-feira, aquele sábado inteiro e a madrugada de domingo, são todos dominados por o silêncio. Eu não sei se você já teve essa experiência. Mas quando alguém morre, o silêncio aparece com muita frequência, irmãos. E quando a gente fala de silêncio, parece uma categoria estanque, né? Quando a gente fala de silêncio, parece que todo mundo entende o que é silêncio. Mas se você pensar um pouquinho melhor, existem vários tipos de silêncio diferentes. Vários. Tem um silêncio quando um time leva um gol, por exemplo, aos 48 do segundo tempo. Tem um tipo de silêncio. Outro tipo de silêncio é quando bate o terceiro sinal antes de uma peça. Se você vai ao teatro, as pessoas estão lá conversando, de repente bate o sinal, faz-se um silêncio. Tem um tipo de silêncio que você experimenta quando você está com outra pessoa e, sei lá, vocês estão vivendo um momento muito importante, bom, num parque, qualquer coisa assim. Vocês ficam em silêncio, vendo a vida passar. Todos são silêncios. Mas nenhum é o silêncio desse texto que a gente está vendo aqui. Todos são silêncios, mas são muito diferentes entre si. O silêncio de agora já dura 36 horas. E é o silêncio que precede o velório. O processo de velar o corpo, concretamente, ainda não aconteceu. Todos os discípulos passam o dia juntos. E eles passam trancados. Eles passam na companhia uns dos outros. Só que, irmãos, não tem o que falar. Você entende? Eles estão juntos. Jesus morreu. Mas eles estão calados, porque não tem o que dizer. As palavras, elas não só são insignificantes e insuficientes nesse momento, como elas parecem inadequadas. Falar alguma coisa parece que quebra a única coisa que dá para fazer, que é ficar em silêncio, ficar sem falar nada. É um silêncio que é mudo, que é estático. Não dá para acreditar, eu acho que é um pouco isso. É um silêncio perplexo, né? Não dá para acreditar, há pouquíssimas horas a gente estava jantando junto, estava tudo bem. A gente entrou aqui em Jerusalém, as pessoas viram, e agora Jesus está morto.
Um silêncio, irmãos. De novo, eu já tive nele algumas vezes, talvez você também, mas é o silêncio de quem não tem o que dizer, porque não tem força para dizer, porque não tem nada para dizer. Silêncio. Um sábado inteiro que é plasmado, esse silêncio, né? Cada hora que passa, o coração vai ficando cada vez mais em silêncio. E essas mulheres, então, em silêncio, com a mente provavelmente não silenciosa, mas o coração está encharcado de silêncio. E aí o que o texto diz? Elas caminham. O texto começa com elas caminhando. Aqui a gente tem duas mulheres, duas Marias. Duas mulheres que vão precisar ter força, ter raça. Maria. É preciso ter força, é preciso ter raça. E aí, então, o que resta para elas é o silêncio. E elas estão andando no escuro, irmãos. Assim que acabou o Shabá, assim que acabou o sábado, e lembre, nós estamos na Páscoa. Acabou a Páscoa, elas começam a caminhar. E elas vão ver lá o corpo. E aí o texto diz assim, imediatamente, assim que o dia nasceu, assim que o sol raiou, elas partiram. Por quê? Por que elas foram tão cedo? Aqui tem pelo menos duas noções. A primeira, elas não podem ir ao sepulcro no sábado. Não é permitido ter contato com o corpo no sábado. Então elas querem respeitar a lei. Elas respeitam a lei, então elas ficam reclusas no sábado. A segunda é um recurso narrativo do próprio autor. Mateus vai imprimindo no texto para a gente, sempre dizendo que os personagens estão imersos nas trevas. Elas começam a andar de noite ainda. O sol não raiou. E elas estão andando ainda em trevas. Elas ainda estão envoltas nessa escuridão. Por quê? Porque o coração delas está em trevas ainda. É curioso, né? O texto diz que elas vão encontrar um corpo. Por quê? Vamos ver exatamente o que diz, né? O texto aí está dizendo, foram ver o túmulo. Incrível, né? O desejo delas é ver o Senhor. Elas estão indo encontrar um corpo. Elas estão indo ver lá Jesus porque é a única coisa que resta fazer. Sabe, isso aqui é uma coisa que me pega muito, né, irmãos? A gente gosta de falar que a gente está, assim, depois dos séculos das luzes, né? A gente já descobriu a ciência, a gente já entende a vida, e aí a gente dá a impressão que a ciência explica tudo, né? Quando a gente pega qualquer que seja o fenômeno da vida, e a gente coloca a lupa da ciência, parece que a gente consegue decifrar, né? Sei lá, fome. Por que você tem fome? Ah, porque o seu corpo, energia, e ATP, e não sei o que, glicose e tal. Fome. Então, a gente explica a vida por um prisma mecânico, por um prisma material. Então pense bem, Jesus morreu, por que você vai ver lá um corpo? Se a vida se explica a partir desse tipo de operação, por que as mulheres vão lá? Por que você vai lá no cemitério? Por que a gente vê lá? Morreu, acabou. Se a vida é só matéria, se a vida é só isso aqui, por que a gente vai ver lá alguém? Não faz sentido nenhum. É perda de tempo, a pessoa já morreu. Só que essas mulheres, elas estão incorporando nelas mesmas a verdade que a vida vai muito além dessas explicações científicas que a gente dá, irmãos. Muito além disso. Elas vão ver lá Jesus porque é a única coisa que resta fazer. Porque Jesus morreu, mas o amor delas por Jesus ainda não morreu. E para que o amor que elas têm por Jesus comece a morrer, elas precisam do luto, elas precisam ir lá, precisam ver, precisam elaborar. E aí, de novo, não perca o detalhe que é fundamental, né? Elas foram ver o sepulcro. Elas estavam procurando um corpo. O que eu quero dizer é, não tem indicação nenhuma no texto, irmãos, que aquelas mulheres criam na ressurreição. Em nenhum momento das narrativas da ressurreição, ninguém parece acreditar naquilo que Jesus já tinha prometido. Elas não foram procurar um Jesus que estava vivo. Ninguém tinha entendido ainda. Elas foram procurar um corpo. E caminhando, elas encontram um problema. Qual é? Versículo 2. Não, perdão. No Evangelho de Mateus, esse problema não é explicitado. O que a gente tem já é a resolução, né? O problema que é, como é que a gente vai acessar o corpo? Ele já é resolvido a partir do versículo 2. Diz o texto. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo.
eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A gente está diante, então, irmãos, quando essas mulheres de fato chegam, elas querem encontrar Jesus, elas querem encontrar um corpo. Elas estão com todo o aparato para começar o velório. Elas chegam lá com um problema concreto, que é como é que a gente vai acessar o corpo. Quando elas chegam, já está resolvido. Por quê? Porque houve um terremoto. Essa passagem é uma passagem que envolve elementos absolutamente misteriosos e sobrenaturais. A gente tem um anjo, tem um terremoto, mas toda a cena está montada para dizer o seguinte: Deus tomou a iniciativa de resolver esse problema. Deus, de novo, invade a história dessas mulheres, e invade o plano da narrativa. Ele chega antes. O que eu quero dizer é, Deus chegou antes das mulheres. Quando ele chega antes, ele abre o sepulcro. E aí o anjo, então, permanece na cena, ele está sentado sobre a pedra. E aí, todo esse evento é tão dramático. Perceba, essas mulheres chegam, vem a pedra removida, tem um anjo sentado sobre ela, toda a sua aparência é divina e toda a guarda está com medo. O evento foi tão dramático que aqueles homens que são guerreiros, irmãos, passaram a vida toda em batalha, passaram a vida toda sendo preparados para esses momentos. Quando chegam e enfrentam, né, essa aparição de Deus, o texto diz que eles tremem de medo. E aí é curioso que eles têm uma reação física violenta ligada a essa emoção de medo. Eles estão prostrados. Eles caem como mortos. Tal foi essa influência de Deus na cena. Os caras caíram como se estivessem mortos. E aí, qual é a primeira coisa que o anjo diz para as mulheres? Não tenham medo. E isso aqui é incrível, irmãos. Incrível. Eu vou tentar mostrar para vocês já, no começo, que a ressurreição de Jesus separa o mundo inteiro em dois grupos. Nós temos os guardas e as mulheres. Para um, a ressurreição de Jesus é absolutamente aterradora. Por quê? Porque esses homens estão vendo que a existência está sendo chacoalhada. O cosmos, a grande criação de Deus, está sendo balançada por Deus a partir de um terremoto e de um anjo. É tão violento isso que esses homens estão petrificados. Eles caem como mortos. Por quê? Porque eles não fazem parte do reino do Cordeiro. Para eles, a ressurreição de Jesus é absolutamente desesperadora. E é mesmo. Mas não para as mulheres. Que perceba, num plano da narrativa de novo, né, num plano da história, elas são as frágeis. A gente tem duas mulheres contra um grupo de soldados. Eles estão mortos, quase, né? Como se estivessem mortos. As mulheres não. Para elas, esses mesmíssimos eventos não significam medo. Por quê? Porque para elas não tem perigo nenhum, não tem juízo nenhum. A gente, às vezes, projeta coisa no texto que não está, mas eu tenho uma convicção grande, irmãos, que esse anjo, apesar dessa imagem de poder, ele pronuncia uma voz muito terna e suave, que é quase como se dissesse assim: filhinhas, vocês não precisam ter medo. Vocês podem ficar tranquilas, está tudo bem. Por quê? Por que elas podem ficar sem medo? Porque o texto diz, e o anjo diz: eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Eu sei que vocês vieram para cá procurar um corpo, alguém que já foi embora. Mas o texto mostra para nós uma adversativa, que nem aparece no plano da gramática, mas aparece no discurso, né? O anjo está dizendo: eu sei que vocês vieram procurar um corpo, eu sei que vocês vieram procurar alguém que morreu, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou como ele tinha dito que ia ressuscitar. E aí, irmãos, a gente está diante de nós aqui do intangível, do absolutamente inacreditável. Porque de repente tudo muda. O que o anjo diz é impensável. O anjo está dizendo: ele ressuscitou. Jesus não está mais morto. Jesus está vivo. Por isso que a tumba está vazia. E o anjo começa a dizer: ele cumpriu as promessas, ele fez exatamente aquilo que ele disse que ia fazer. Desde o começo, Jesus está cumprindo tudo o que ele disse. E agora, quando a gente chega no final, nenhuma das suas promessas falhou. É isso que o anjo está comunicando para aquelas únicas duas mulheres que foram encontrar o mestre. E ele diz, ele faz um convite, né? Venham e olhem onde ele estava. É muito curioso. O anjo diz: vejam por vocês mesmos, olhem. Por quê, irmãos? Aqui você precisa começar a entender. Esse texto é sublime? É.
a gente canta sobre ele, a gente representa Mas perceba, tem duas pessoas nas cenas que representam a mim e a você. Aquelas mulheres, por mais intencionadas que elas tivessem, por mais que elas fossem as melhores, elas ainda não tinham fé suficiente. A fé delas não era forte. Elas precisavam acreditar que Jesus já tinha ressuscitado. Por quê? Porque ele disse que ia fazer isso. Elas não acreditaram. O anjo agora está dizendo, mas ele está dizendo, olha. Por quê? Porque só ouvir não é suficiente. Elas precisam ver. Elas estão diante desse cenário que é estranho, né? Ouvindo uma história que é estranha, de um ser celestial que veio num terremoto. E o anjo diz, olhem, vejam com seus próprios olhos. E aí é óbvio, o texto esconde isso de nós, mas elas olham, vêm. E aí ele diz, agora vem a ordem, vão depressa, vão ligeiro, né? Estejam prontas e digam aos discípulos dele. A primeira coisa, a partir da ressurreição, que a gente tem aqui é proclamação. Jesus ressuscitou, as mulheres têm contato. A primeira coisa que elas têm que fazer é espalhar isso. Elas agora têm a tarefa de dizer para os outros que Jesus não está mais morto, que ele ressuscitou e que ele marcou o encontro com os discípulos dele. Aqui, irmãos, eu quero te mostrar de novo que ele já tinha dito isso. Ele continua cumprindo suas promessas. Ele disse lá atrás, todos vocês vão fugir, mas depois eu vou encontrar vocês na Galileia. De novo, a presença do verbo ver, né? O anjo diz para elas, lá vocês o verão. O texto aqui está crescendo, ele está mostrando. Essas mulheres viram a tumba vazia, mas depois, na Galileia, elas não vão ver a tumba vazia mais. Elas vão ver o próprio Jesus. Elas não vão acreditar porque viram o túmulo vazio, mas porque viram o Senhor. E aí o texto diz, o texto é muito rápido, né? Mateus vai encadeando isso, uma colada com a outra, as ações. As mulheres obedecem, elas saem depressa do sepulcro, diz o texto. E aqui elas têm duas reações. Elas estão, primeiro, com medo. E a palavra grega aqui é phobos, fobia mesmo. Elas estão com medo, aquelas mulheres estão com o coração completamente preenchido por medo. Mas tem outra emoção junta. Elas estão cheias de alegria. E o texto diz, elas estão com medo e muita alegria, e grande alegria. E aqui, irmãos, cabe uma desaceleração minha, certo? Nossa, para você, medo e alegria não parecem que são meio antagônicos, não? Não é estranho, ao mesmo tempo, uma pessoa está com medo, mas está profundamente feliz? Eu não sei, no plano da nossa experiência, parece ser coisas que se anulam, né? Não é comum você estar ao mesmo tempo com muito medo e ao mesmo tempo muito feliz. O que eu quero dizer é, uma das duas emoções parece que vai anular a outra. Por que elas não estão só alegres? Por que elas ainda têm medo? E de novo, eu estou tentando mostrar para você como é que isso opera comigo e com você também. Essas mulheres são espelhos para nós. Por que elas não estão apenas alegres, apenas felizes? Sabe, irmãos, alguma coisa está faltando nessa história até agora. A fé delas ainda não foi plenamente restabelecida. Aquelas mulheres viram o sepulcro. Elas viram o anjo. Elas viram a pedra. Mas faltou uma visão para elas. Da perspectiva delas, a história está boa demais para ser verdade. A alegria parece boa demais. Mas e se não for? E se for um engano? E se a gente estiver errada? Se a gente estiver escutando errado? Se a gente estiver acreditando numa coisa errada? Está faltando alguma coisa ainda. Mas logo em seguida o texto nos mostra a resolução. Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas. E disse. Irmãos, essas mulheres viram tudo. Mas faltava ver uma coisa ainda. Que era Jesus. O texto diz para a gente, de forma muito contundente, uma coisa absolutamente forte. Jesus toma a iniciativa de ir até essas mulheres. Jesus vai encontrá-las. Perceba, depois do anjo, depois do túmulo vazio, quando elas vão proclamar, Jesus toma a iniciativa e vai encontrá-las. E aí ele aparece de novo. E aí, meu irmão, minha irmã, aquele que foi chorado por esses dias todos, está vivo agora diante delas. Essas mulheres viram as torturas, elas viram as aflições, elas viram a coroa, viram o manto. Elas, de novo, eu acho que a gente esquece isso, né? Aquelas mulheres, elas viram com seus próprios olhos o seu mestre
seu amigo, todo ensanguentado, sem conseguir andar. Imagina, de novo, você nunca passou por isso. Você nunca viu alguém que você ama muito nesse tipo de cenário. Elas viram isso e elas passaram horas nesse silêncio terrível que está preenchido por um choro que está entalado na garganta, né? Por quê? Porque a morte venceu, as trevas triunfaram. Até esse momento. Porque aqui, esse silêncio que foi perpassando todos estes dias, ele é desfeito com um som que é absolutamente familiar. Elas escutam Jesus falando, ele diz, salve. Salve. E nesse momento, esse é o momento da ressurreição, irmãos. Não de Jesus, mas delas mesmas. Tudo agora volta, toda a alegria volta. Toda a esperança volta. Porque elas ouvem a voz do Mestre, elas reconhecem a voz de Jesus, que quebra o silêncio. E aí, elas veem Jesus. Elas não precisam mais acreditar no anjo. Por quê? Porque Jesus está diante delas. E aqui, irmãos, numa força muito mais furiosa do que elas já tiveram experimentado antes. Porque a esperança retorna de uma vez. A alegria, a festa, tudo vem junto. Por quê? Porque o Senhor retornou. E aqui acontece uma coisa que eu acho absolutamente incrível, irmãos. Qual é a primeira coisa que essas mulheres fazem depois de encontrar Jesus? O texto diz que elas se aproximam dele e abraçam os pés de Jesus. Elas tocam em Jesus. E sabe, irmãos, eu não sei, eu acho que tem muito mais aqui do que a gente consegue enxergar. Aquelas mulheres precisavam encostar em Jesus. Como Tomé precisou encostar em Jesus. E talvez você fique aí batendo no pobre Tomé, mas você também precisa. Você também precisa, muitas vezes, de tocar em Jesus. É quase como o toque da validação. Não, ele está aqui mesmo, ele está aqui de verdade. Agora elas podem sentir, elas podem provar que Jesus está ali. O Senhor está ali mesmo. E sabe, de novo, isso é tão importante que a palavra diz para a gente que isso vai acontecer conosco. Sabe, se Jesus um dia, e essa é uma prova de fé que eu acho muito sintomática, se não me engano, é Agostinho que propôs. Se você estiver satisfeito com o céu e tudo que nele existe, imagine, um local onde não há doença, não há morte, não há dor, opulência, luxo, tudo isso. Se você tivesse certeza que você iria para um lugar desse, mas Jesus não estivesse lá, isso era suficiente para você? O céu sem Jesus para você é suficiente? Porque, irmãos, a Bíblia diz exatamente o contrário, sabe? Um dia eu quero ver Jesus, irmãos. E eu quero estar junto com Ele. E um dia eu quero poder tocá-lo também. Porque Ele é a coisa mais importante, irmãos. O que é o céu sem Jesus? O que é a vida sem Jesus? E elas reencontram Jesus. E agora Ele está vivo de novo. O que elas fazem é abraçar Jesus. E o texto diz que elas abraçam os pés de Jesus, né? E tem um segundo ato. Elas não só tocam em Jesus, mas elas o adoram. Sabe por quê? E talvez você nunca tenha percebido isso. O Jesus que aparece aqui não é o mesmo Jesus que morreu na sexta-feira. Ontologicamente é, ou seja, em essência ele é. Jesus não mudou, mas ele mudou para elas. O Jesus que morreu na sexta-feira era o mestre, o Messias, quem fazia sinais, o pregador. O Jesus que volta é outro, irmãos. O Jesus que volta é o Deus eterno. E elas finalmente entendem. Finalmente elas dizem, Jesus é o Rei glorioso. Ele venceu a morte. Ele é o próprio Deus. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é o filho de Davi, ele é o filho do homem. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Por isso que só sobra agora a adoração. O que elas fazem é louvar e engrandecer esse homem magnífico. Resta-se jogar aos pés dele e adorar. E aí, o que eu acho lindo nesse texto, dentre outras mil coisas, é que Jesus repete as mesmas palavras do anjo. Não tenham medo. Não tenham medo. Não precisam ter medo. Por quê? Porque finalmente agora, irmãos, o medo acaba. Aqui acabou todo o negativo, toda a dor, toda a tristeza. Por quê? Porque as trevas aqui foram absolutamente massacradas. Todas elas derrotadas.
porque Jesus voltou. Então, esse encontro eterno, ele é íntimo. É um encontro com um amigo. Percebe? Elas não encontram um corpo que está andando sem vida. Elas encontram Jesus ressurreto, irmãos. O rei que vive para sempre. E aí ele repete as mesmas palavras da instrução. É para os discípulos irem para o reencontro, né? Ele diz: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia e lá eles me verão. E assim termina o encontro de Jesus com essas mulheres. A gente não vai ler o texto intermediário, eu vou só dizer para vocês. Daqui Mateus diz para a gente que os judeus saem para contar uma mentira, né? Eles combinam para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e a versão se espalha até hoje. Até quando Mateus escreve. E a gente tem o final do evangelho. A gente vai chegar no reencontro final. Jesus vai encontrar agora os discípulos. E aí, irmãos, ele já tinha prometido tudo, né? Jesus já tinha dito. Ele sempre cumpre o que promete. Aqueles homens sabiam o que devia acontecer. As mulheres voltam, contam tudo. Dizem o que aconteceu com elas exatamente do jeito que Jesus disse que aconteceria. Elas foram testemunhas. E aí como é que foi o reencontro de Jesus com aqueles homens, então? Versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. O que diz aí agora? Mas alguns duvidaram, irmãos. É o mesmo padrão. Alguns adoram Jesus, outros duvidam. Mesmo eles vendo Jesus ressurreto diante deles, eles duvidam. E aí a gente tem as últimas palavras de Jesus, então, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É uma declaração que vem do próprio Deus, né? Jesus recebe a autoridade, ele diz, essa autoridade, o direito de mandar, a liberdade de fazer tudo como eu quero fazer, poder de governar. Eu tenho todo o poder no céu e na terra, porque Deus me deu. Jesus agora é o rei de fato e de direito. Ele faz o que ele quer, quando quer, do jeito que quer, sem pedir a ninguém. Jesus é o rei supremo e restrito, tudo é dele agora. E aí o que ele fala depois é, porque eu sou assim, porque eu tenho todo o direito, agora vocês vão. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu te ordenei. Ou seja, Jesus está usando uma conjunção conclusiva, irmãos. Já que eu tenho todo o poder, já que eu tenho toda a autoridade, já que eu mando em todas as nações, agora vocês vão. E vocês vão e façam exatamente o que eu fiz. Percebe? Todo cristão, essa palavra aqui é para todo mundo, irmãos. Jesus está dizendo para mim e para você, olha, eu já venci a morte, está aqui, a prova está aqui, eu ressuscitei. Já que eu mando em tudo, agora vocês vão. Vão e façam discípulos. Como? Como é que a gente faz discípulos? A gente ensina toda pessoa a fazer exatamente igual que Jesus ordenou. E aí os que aceitam, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E a gente tem a última declaração do livro inteiro. Uma promessa do próprio Jesus. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nessa missão que a gente recebe do próprio Senhor, a gente tem a promessa da sua presença. A gente não trabalha sem que Jesus esteja conosco. A gente trabalha porque Ele está com a gente o tempo todo. E o texto acaba aqui, irmãos. Esse é o Evangelho de Mateus. Mas eu quero resgatar uma coisa com você. Volta aí na sua Bíblia para o capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vamos dar uma olhada de novo como é que esse texto começa, ou pelo menos uma parte dele. O anjo vai falar com José. E aí ele fala várias coisas, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa o quê, irmãos? Deus conosco. O povo judeu, para o qual esse evangelho foi escrito, sabia que o principal problema do ser humano é não poder habitar com Deus. Lembra disso? Deus cria um mundo perfeito. Nessa criação perfeita, Deus habita com o homem. Lembra? Todos os dias Deus estava com o homem, se encontrava com o homem. A partir do pecado, o que acontece, irmãos?
O homem é expulso da presença de Deus e não pode voltar mais. Daí para frente, a Bíblia inteira é uma história de como a gente vai voltar a estar na presença de Deus. Até que nasce Jesus, que vai ser Emanuel, o Deus conosco. Ele mostra a sua obediência, ele morre e ressuscita. E o que ele promete no final? E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, a gente tem aqui o final da história, no sentido de estar resolvido o problema. Finalmente agora a gente pode estar com Deus de novo. A gente pode acessar esse local metafísico, né? Que é uma vida conectada diretamente com Deus. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de templo, não precisa mais de sacerdote, não existe mais santo dos santos. Jesus Cristo agora é Deus Emanuel, o Deus conosco. Resolveu o problema da Bíblia inteira. Esse é Jesus Cristo, irmãos. E aí, agora que a gente chegou no fim, sabe, eu não tenho nenhum pudor agora de terminar desse jeito, irmãos. Sabe por quê? Eu estou diante de pessoas, a maioria, estão na igreja a vida inteira. Uma boa parte de vocês. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que tem gente que está na igreja a vida inteira e não conheceu Jesus nunca. Nunca. Conhece teologia, conhece igreja presbiteriana, conhece os símbolos de fé, catecismos, confissões. Mas esse texto requer de nós uma resposta. O Evangelho de Mateus inteiro requer de você uma resposta que aparece agora, emerge agora. Que é, você está hoje, de novo, diante da tumba vazia. Jesus é o rei dos judeus. Ele morreu para salvar seu povo, do qual você faz parte. O propósito de Mateus foi te proporcionar uma grande alegria agora. Por quê? As palavras dos anjos, lá no começo, que dizem assim, está vindo aquele, agora reverberam no final também. Ele não está morto, ele ressurgiu. Irmãos, a nossa fé está assentada na realidade material que Jesus Cristo ressuscitou. Sabe, Jesus Cristo não ressuscitou na pregação dos apóstolos, não ressuscitou nos nossos corações, ele não ressuscitou só numa história. Jesus Cristo literalmente morreu, porque o coração dele parou de bater. E depois de 3 dias, ele literalmente ressuscitou. Por Deus. Esse é o Evangelho, essa é a história. Você está agora diante de uma escolha, porque você não pode ficar inerte mais. Ou você caminha com esse Jesus, ou você abraça esse Jesus, ou você o rejeita, irmão. Só tem essas 2 possibilidades. Não tem outra possibilidade. Diante de Jesus Cristo, só existe 2 tipos de pessoas. Os discípulos e os que não são discípulos. Quem faz parte do povo e quem não faz. Hoje você está diante dessa resposta de novo. Irmãos. A mesma pergunta se faz para você, como já fez no passado. Se você rejeitar Jesus hoje, o máximo que eu posso te dizer, e isso com o coração partido, é: eu espero que você tenha a melhor vida que você conseguir ter. Porque a sua vida vai ser lutar para poder conquistar cada vez mais coisas sozinho, no braço. Mas é o máximo. Mas se você aceita Jesus, se você aceitou no passado, e você continua aceitando Jesus, sabe, irmãos, para você aqui em Bonilha hoje, eu espero que essa mensagem te alegre de novo profundamente. Sabe por quê? A nossa fé é do tamanho da nossa consciência dessa mensagem. Quando a ressurreição começa a ficar pequena no nosso coração, quando a gente começa a esquecer desse fato, que a nossa vida não está conectada com ele, a gente passa a ter uma vida cristã atrofiada, sabe? Por isso a gente é tanto sem esperança. Por isso às vezes a gente é tão triste. Por isso que a gente não vê as nossas vidas sendo transformadas. Por isso que às vezes nossos casamentos, nossos filhos, nossos pais, nossa igreja, nosso trabalho, por isso que não é tão transformado assim. Sabe por quê? Porque parece que você e eu vivemos como se Jesus não tivesse ressuscitado. Como se ele tivesse morrido e agora a nossa vida depende da gente mesmo. Mas está aqui essa mensagem para dizer de novo exatamente o contrário. A gente só consegue caminhar nessa vida se for a partir da realidade concreta que Jesus não está morto. E que ele está vivo. E estando vivo, a gente vai encontrar com ele de novo. Você tem noção disso? Você vai encontrar Jesus de novo. E vai estar com ele de novo. E agora vai ser para sempre. Essa separação corpórea, ela tem data para acabar, irmãos. A gente vai estar com Jesus e a gente vai vê-lo de novo.
E aí a própria Escritura diz que você é mais do que feliz por causa disso. Não importa o que está acontecendo na sua vida, meu irmão, eu não sei o que está rolando. Não sei o que você está passando. Mas para qualquer que seja o problema, eu quero te lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. E Ele está vivo para sempre. Mas essa mensagem também lembra para a gente que tem trabalho para fazer, né? Né, irmão Paulo? A gente conversa sempre sobre isso. Tem trabalho para fazer. Tem outros discípulos de Jesus que não estão aqui, irmãos, e que precisam estar. E como é que eles vão estar? Quando a gente for falar. Você precisa falar, eu preciso falar também. É curioso, né? O Evangelho de Mateus nos chama essa responsabilidade. Existe uma frase muito antiga, atribuída a Spurgeon, não sei se é dele mesmo, mas ou você é um discipulador, ou você é um impostor, meu irmão. E desculpa a sinceridade, mas toda a igreja existe, primeiro, para dar glória a Deus, segundo, para espalhar por esse mundo essa mesma mensagem que alcançou sua vida, que alcançou a minha também. Irmãos, de novo, né? Que bom que a gente está em eleição. Sabe, desculpa a sinceridade. Cara, você pode pegar o melhor candidato do melhor partido, melhor brasileiro já vivo. Cara, ele não vai mudar o mundo. Pode ajeitar uma coisa ou outra, pode melhorar um pouquinho ou não. A solução para esse mundo é uma só. É essa mesma mensagem. As pessoas precisam ouvir essa mensagem, para que, ouvindo essa mensagem, elas amem o Jesus que você ama também. E sabe, se você for para o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai usar a ressurreição como uma chave para um monte de coisa. Uma delas é para que a gente seja consolado para o futuro. Ou seja, Paulo está falando, olha, lembrem uns aos outros que se Jesus ressuscitou, a gente vai ressuscitar também. E a gente vai se reencontrar. Então, essa esperança que domina o seu coração, meus irmãos, tem que dominar o coração do seu vizinho também. De quem trabalha do seu lado, do seu, sei lá, primo, prima, do seu... Porque essa vida é desgraçada demais sem essa esperança. Mas com essa esperança, a gente sabe que os nossos sofrimentos são leves e passageiros, porque a gente está caminhando para esse reencontro final, irmãos. Você vai estar comendo com Jesus um dia. O rei vai voltar, e ele vai voltar para buscar a gente, e ele vai julgar os que estão fora do reino. Só tem esses dois caminhos. A escolha agora é com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque a tua ressurreição e o fato do Senhor estar vivo nos enchem de uma esperança que também é viva, Deus. Que nós podemos caminhar nesse mundo sabendo que nossas vidas não acabam aqui, nossas histórias não acabam aqui, mas que tudo isso que a gente vê, Deus, é só o começo de uma glória ainda muito maior que a gente vai contemplar com os nossos próprios olhos, Deus, e que o Senhor preparou para nós, Pai. Por favor, faz que essa mensagem enche o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Do meu também, para que a gente nunca esqueça que a nossa fé está baseada num homem que está vivo e que reina para sempre, que é o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor entende a nossa incredulidade, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos joga fora porque às vezes a gente duvida, mas o Senhor toma a iniciativa de encontrar a gente de novo e de falar para a gente não ter medo, Senhor. Então nos ajuda a ter uma vida que não está aprisionada pelo medo, mas uma vida que olha para o Senhor e deriva do Senhor força, esperança, alegria, e que a gente caminhe olhando para o Senhor sempre, Pai. Tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia dos meus irmãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.